Olá a todos, bem-vindos a essa primeira aula do Clube do Livro do Corações ao Alto, para conversarmos sobre este livro, Deuses Feridos. Então, para vocês entenderem, né, por que do nada eu resolvi fazer um Clube do Livro, mas é o seguinte, eu fiz uma enquete no comecinho do ano com vocês, porque eu queria definir o cronograma de aulas desse ano. Ano passado nós tivemos um cronograma falando sobre as práticas de vida de piedade, foram 15 aulas, foi muito bom, assim, percorrer essa jornada com vocês. E aí eu pensei, bom, qual vai ser a temática do ano, né? E vocês votaram, acho que foi mais de 2.000 votos, votando para eu falar mais sobre virtudes. Aí eu falei, gente, é meio complexo esse negócio. Porque, assim, são muitas virtudes, tem virtudes que são relacionadas com outras virtudes, né? Tem virtudes que são humanas e ao mesmo tempo são celestiais, enfim. Então, eu pedi para Deus alguma luz, sinceramente. Vocês sabem, né, que eu sempre eu tô num impasse, eu vou lá e falo com o chefe, né? E aí, Deus me mostrou esse livro, que chama Deuses Feridos. Então, qual que é a base desse livro? Esse livro, ele vai falar sobre as 7 virtudes celestiais, né? E ele vai além. Então, ele vai relacionar, olha que coisa incrível, né? Que é esse assunto que eu gosto muito de estudar, que é sobre os vícios capitais, né? Os 7 pecados capitais. Ele vai falar que os 7 pecados capitais, né? Eles têm um antídoto, né? Para vencê-los, que são as 7 virtudes celestiais. E dentro esses pecados capitais, né, nós os cometemos porque no fundo, a alma humana busca por 7 anseios, que na verdade são anseios de Deus. Então nós buscamos saciar um desejo de Deus da forma errada e por isso nós cometemos os pecados capitais. E, gente, é muito legal. Assim, quando eu li a tese, eu achei fantástica, porque se vocês forem lembrar, em algumas aulas do Corações ao Alto eu já tinha citado isso, que foi algo que eu fui meditando ao longo do tempo, sabe? Eu fui relacionando isso. Então, por exemplo, na aula do nosso canal, que eu falo sobre o namoro, né, sobre a castidade, sobre o namoro, o matrimônio, eu falo, né, que uma alma que quer se entregar, no fundo, ela busca uma união completa, né? Ela busca uma união que na verdade é uma união eterna, né? Que tem um sentido espiritual nessa entrega. E quando essa entrega é fora do casamento, eu tinha falado lá, ela sempre vai deixar a desejar. Mas quando ela é dentro do casamento, ela sente essa satisfação porque agora ela está unida em Deus, né? O casamento é feito por 3 pessoas. Então não sei se vocês aí lembram disso que eu falei na aula, mas muito... Eu já falei também sobre maternidade uma vez e eu falei, olha, no fundo a mãe, ela tem um desejo de repouso, muitas vezes, né, pelo cansaço do trabalho, qualquer pessoa que trabalhe, na verdade, né? Mas eu vinculei um pouco isso à maternidade, que você se entrega completamente aos filhos e no fundo ela anseia um descanso que é o descanso que vai aguardá-la na eternidade, né? Aquele pleno descanso. Então Deus colocou no nosso coração uma vontade própria da nossa natureza, né, para a gente ansiar o eterno. Isso é muito bonito. Então, o que o autor vai falar, né? Assim, a gente já vai falar um pouco de cada dos 3 primeiros capítulos. Eu quero que vocês tomem nota mesmo, sabe? Anotem, façam resumos, enfim, né? Itens aí para vocês poderem meditar. Quem ainda não tem o livro, depois vai se aprofundar, porque eu não vou falar exatamente todas as linhas do livro, né, gente? Então, vocês vão usar como uma forma de rememorar, né? Eu mesma já li 2 vezes esses 3 primeiros capítulos e aí fazer os resumos e anotar, como eu fiz um resumo aqui, me ajuda também a fixar melhor. Então, basicamente, né, se a gente pensar o que é o nosso ideal, né? A gente sempre fala, né, que o ideal é a nossa santidade, né? Chegar ao céu, é ver a face de Cristo, né? E ser como nós fomos feitas para ser. Então, Deus nos criou de uma forma que é o sonho de Deus. Eu sempre falo isso, né? Que nós somos o sonho de Deus. E só que assim, a gente olha para nossa realidade, né? Para nossa carcaça, a gente fala, meu Deus, eu tô muito longe, né? Eu sofro muita, assim, eu sou trouxa, sabe? Você olha e fala, gente, eu caí nesse pecado, aí eu fui lá e fiz outra presepada, entendeu? Você olha e fala, a minha natureza não tem nem perto, né? Aí você vai ler a biografia de santos, você fala, nossa, pedrada atrás de pedrada, né? A gente sente realmente um nada. E vejam que bonito, meditar a vida dos santos tem muito a ver com esse livro,
Eu sempre recomendo vocês a meditar, né? A ler a biografia de santos. Por quê? Porque quando você vê uma alma santa, né? Você lê lá São João da Cruz, São Bento, São Francisco de Assis. Você vê que São Francisco de Assis recebeu as chagas de Cristo. Uma coisa você tem certo. Essas pessoas, elas se identificaram completamente com Cristo, né? Então, o que significa isso? Que elas chegaram, né, a ter uma natureza, né, que era uma natureza humana, elas conseguiram se tornar como deuses, porque elas se identificaram de tal forma com Cristo que algumas delas têm até as chagas de Cristo, né? Algumas elas pensam como Deus, né? Como Santa Teresa d'Ávila explica no Castelo Interior, chega um momento da santidade, que é a sétima morada, que você e Deus já são quase a mesma coisa, né? Você se relaciona de uma forma unitiva mesmo com o nosso Senhor. Então vejam, esse é o lugar que nós queremos chegar, né? Mas como que nós vamos chegar nisso, né? Como vamos chegar nisso sabendo que que houve o pecado original, né? Sabendo que houve a queda, que nós tivemos uma ruptura com Deus. Então vejam, a boa notícia é que Deus, né? Deus se fez homem para que nós nos tornássemos deuses. Então isso, na verdade, nós já fomos resgatadas do pecado, né? Dessa miséria anterior. E eu falei isso já também numa aula, que na verdade, Deus é tão misericordioso que nós recebemos um status melhor do que o que a gente estava antes. E hoje até ouvi minha filha de 5 anos falando assim, nossa mamãe, se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente não morreria nunca, né? E aí eu respondi, mas Deus não teria vindo nos salvar por Jesus Cristo, né? Não teríamos a graça do batismo, não teríamos a graça da Eucaristia, né? Não teríamos essa comunhão com Deus, não teríamos essa possibilidade de ser divinas, né? Então vejam, Deus foi muito misericordioso, né, a tal ponto de resgatar nossa natureza para um status ainda maior do que o que era originalmente, tá? E essa ideia, né, de que São João Paulo tem essa frase bem bonita do livro, né, que nós não somos a soma das nossas dificuldades e dos nossos fracassos. Nós somos a soma do amor do Pai por nós e da nossa capacidade de nos tornarmos imagem do seu Filho, né? Então, a nossa vocação, na verdade, ela é dada por Deus, né? Na verdade, a nossa vocação é o quê? É viver nesse amor a Deus. Nós fomos criados a partir de um amor que transbordou de Deus, porque Ele não precisava ter nos criado, e Ele nos criou para voltarmos a este amor. Então, Ele mostra tanto o nosso início quanto a nossa finalidade. E vejam que conceito bonito, né, que eu ouvi numa aula. Que a primeira alma a entrar no céu, né, lembrem-se, foi São Dimas, que foi o bom ladrão, né? Então, junto com Jesus, foram crucificados 2 ladrões, né? Um pediu perdão e se arrependeu e o outro não. Então, vocês vejam, né, que à direita de Jesus Cristo tinha São Dimas. E o que fez São Dimas? Vejam que lindo que é o convite de Deus para cada uma de vocês hoje, né? Para cada um de vocês. Vejam que lindo. Que São Dimas, ele não olhou para as próprias misérias, né? Ele olhou para Cristo, né? Então, ele não ficou pensando, nossa, mas olha, eu sou um lixo e não sei o que, eu nunca vou ter perdão, né? Ficar naquela lama, né? O que ele fez, né? Ele olhou para Cristo e na sua misericórdia. E o que ele ganhou em troca, né? Ele ganhou perdão, a graça da conversão e a eternidade. Então, dá até vontade de chorar, né? Mas assim, quando Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso, por causa de uma conversão assim, de um segundo, gente. Um segundo. Aquela decisão foi crucial. Então, nós podemos pensar, nossa, Ana, mas às vezes acho que eu nem tenho jeito. Mas veja, um segundo foi decisivo para a salvação de São Dimas, né? E você tem esse um segundo, né? Você pode se decidir agora a não focar, né, só nas suas misérias, né, mas ver que as suas misérias, na verdade, podem ser um salto para a sua divinização, né? E essa é a tese do livro, né, que a gente não fique presos, né, nesse nosso fracasso, nesses nossos pecados, né, nos vícios que nos puxam para baixo, né, que nos animalizam, mas a gente olhar o quê? Essa frase de São João Paulo II, né? Olhar essa capacidade, esse convite que Deus nos faz. E olha só que interessante, não é que Deus só fala assim, olha filha, você tem um chamado à santidade, então eu vou te dar um mapa, vou te dar os sacramentos, vou te dar os mandamentos, e é isso, não é isso que ele faz, né?
Não é isso. Ele fala agora, bom jogo, né? Boa jornada, né? Bom videogame aí da sua vida. Não é assim, né? Ele fala, olha filha, eu vou te dar todas as ferramentas, eu vou te dar tudo. E eu vou te dar uma forma, que pode ser esse livro, por exemplo, né? Eu vou te dar pistas ao longo da sua vida de maneiras para você se conhecer melhor, você me conhecer melhor, você usar toda essa sua natureza, né? Que é uma natureza chamada a deificação, para estar mais próximo de mim. Então, vejam, até esses nossos desejos, né, que ele vai relacionar, que são esses motores que muitas vezes nos levam ao pecado, na verdade, eles têm uma raiz que são os anseios que nos levam a Deus, né? Na verdade, é isso, né? E aí, é engraçado, né? Porque ele faz uma pergunta. Ele fala assim, olha, vocês acham que isso houve alguma discussão teológica sobre sermos como deuses? Porque parece uma coisa muito ousada, né, de falar. Você pensa assim, nossa, mas assim, Deus é uma coisa, eu sou outra, né? Então, como é que eu posso comprovar que é isso mesmo, que eu não estou numa heresia? Então, se você, o autor ele vai falar que houve concílio de todos os tipos na igreja, né? Ah, será que Jesus está na Eucaristia? Será que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original? Será que Jesus Cristo é Deus e não só um homem bom? Teve tantos concílios, né? Teve tantos cismas e etc. Mas sobre isso não houve discussão. Por quê? Né? Então, no livro vocês vão encontrar várias citações do próprio Evangelho falando, bom, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, né? Aqui tem uma passagem, por exemplo, que eu achei muito, muito didática, assim, que de São João, não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses, né? Então, ou seja, pela encarnação nós podemos tornar-nos deuses, tá? E aí ele vai dizer isso. E aí os grandes padres da igreja, né? Então, no início dos primeiros padres da igreja, depois os grandes teólogos, todos vão reforçar essa ideia, né? Então, São Tomás, Santo Atanásio, Santo Agostinho, né? E você pode encontrar tudo isso lá no Catecismo da própria Igreja Católica. E Santo Agostinho tem essa frase emblemática, né? Se nos tornamos filhos de Deus, ou seja, né, com a encarnação e com a remissão dos nossos pecados, nos tornamos filhos de Deus, né? Filiação divina. Eu já dei uma aula sobre isso também. Se nos tornamos filhos de Deus, também nos tornamos deuses. E aí, então, enfim, né, não dá para questionar, é isso mesmo, né? Aí você fala, nossa, gente, então eu sou muito amada mesmo, né? E é isso, né? Você sentir que, você perceber, você se dar conta de que você não é mais uma em 1 milhão, né? Deus te fez única e tem uma missão específica para você e é você que Ele quer ter no paraíso com Ele, né? E, bom, e um indício disso é que vocês, olha, tem 378 pessoas aqui, né? Deus está chamando cada uma de vocês, cada um que vai assistir esse vídeo, nominalmente, né? Tá falando, olha, Ana, Maiana, Maria, Isa, enfim, Rita. E aí, ele chega a se perguntar, né? Bom, se a gente fala da nossa divinização, isso seria uma forma de narcisismo? E aí eu achei interessante isso, né? Porque a gente está numa fase atual que tudo é meio narcisismo, né? A gente pensa nos nossos próprios gostos, nossa vontade, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que me garantir, né? E aí por que eu pensar nessa escada para o céu, né? Para nos tornarmos divinos, não seria algo, não seria uma forma de narcisismo, né? E aí é diferente. Por que é diferente? Porque quando nós falamos, né, em nos deixarmos, né, em que a graça nos invada para nós nos tornarmos deuses, não por nosso mérito, né, mas porque Deus dá a graça, a gente sabe que é quando sou fraca que sou forte, né? O narcisista, o que ele fala? Eu consigo, né? Eu vou aqui por essas virtudes, eu vou rezar, eu vou fazer mortificação, eu vou não sei o quê. Pode cair depois a gente vai falar até sobre isso, né? Num sentido de voluntarismo, de que eu faço tudo, e aí no final da sua vida, você vai falar, nossa, agora eu já sou bom. Então, se você chega nessa conclusão, significa que você não tá bom e tá te faltando a maior virtude, que é a humildade, né? Então, é diferente, né? Uma pessoa que se deixa invadir pelo Espírito Santo, ela sabe que ela não está fazendo nada,
né? Então, por exemplo, você faz uma boa obra porque Deus te inspirou, né? Que nem a questão do planner, por exemplo, que eu fiz. Deus me inspirou, Deus me deu os meios, Deus me deu as pessoas, Deus me deu, enfim, mil coisas. Como é que eu vou achar que é mérito meu? Tipo assim, impossível, né? É tudo obra dele. E aí depois ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Que ele fala assim: ao se fazer carne, Deus inseriu outra fagulha de sua divindade no centro da criação. Olha que bonito, ele inseriu a divindade na criação, porque antes era uma coisa separada, né? O Criador e nós que somos criaturas, né? Mas quando Deus fez homem, ele divinizou os caminhos da terra. Isso é muito bonito, né? E aí, vejam, né? Essa encarnação, né, ela culmina na Eucaristia. Então, veja, Nosso Senhor se fez homem, depois, né, ele nos convida ao batismo, que é entrar nessa vida em graça, né? Então, todos os batizados, eles recebem a filiação divina, que é uma coisa maravilhosa. E depois, é um cume maior ainda, né, digamos assim, que nós somos capazes de ter Deus em nós, né, pela Eucaristia. E você quer prova maior do que essa, de que ele nos quer divinos, né? Ele quer ser uma só carne com a gente, né, pela Eucaristia. Isso é muito forte, a gente falou na aula da Eucaristia também. Então, tem essa frase do Salmo que ele fala: põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração, e ele atenderá. Então, o autor, ele fala que essa frase, ela diz muito sobre a tese do livro, né? Colocar esses nossos desejos do coração e essas delícias no Senhor, né? E ele saciará, ele atenderá a esses anseios, né? E vejam, Jesus, né, no Evangelho, ele fala, olha, quem for fiel, né, quem se entregar também por mim, né, quem se deixar amar, no fundo, né, quem entrar na minha vontade, e ser dócil à minha vontade, será feliz, terá o céu na terra, né? Terá as delícias do paraíso na terra. E aí, gente, algumas pessoas, né, elas tentam ignorar esses anseios. Então, pela nossa natureza caída, o que a gente faz? A gente ignora esses anseios de Deus e a gente tenta saciar de uma forma imediatista pelo pecado. Isso não é exatamente algo que o autor traz, mas eu relacionei um pouco com, enfim, alguns conceitos que eu já tinha lido, de que é o seguinte: a gente vê o quê? Que, no fundo, nós fomos feitos para algo superior, né? Mas a nossa vontade, né, às vezes é tão disforme, né, tão decaída, que a gente quer saciar um desejo imediatamente, né? Então, por exemplo, ele vai dizer, por exemplo, né, que a gula, ela está muito relacionada ao bem-estar, né? Então ele fala que a gula, né, que é um pecado capital, distorce o anseio divino pelo bem-estar. Então só estou dando um exemplo, que depois ele vai destrinchar sobre isso. E aí a virtude seria a temperança. Então veja, nós queremos um bem-estar. Só que quando a gente cai na gula, significa que a gente quis antecipar esse bem-estar. Entende? A gente já quis o fruto de um anseio imediato. E aí eu falei isso também em algumas aulas, né, que no fundo quando a gente peca, a gente deseja alguma coisa terrena no lugar de Deus, é porque a gente quer antecipar o céu aqui, né? A gente sabe que se eu tiver muita gula, aquilo vai fazer mal para o meu corpo e logo depois eu vou sentir uma super ressaca moral, né? Eu lembro que teve na época da faculdade, eu até falei isso no Santo Flow, eu lembro que teve uma menina que comentou comigo, nossa, eu me senti tão mal depois daquela festa que eu acordei de manhã e eu não conseguia parar de tomar banho. Isso foi muito forte pra mim, sabe? Me marcou muito, porque eu falei, gente, a menina tá se sentindo tão mal, sabe? Ela tá se sentindo usada, tá se sentindo, enfim, tão degradante, que ela tá sentindo essa ressaca moral. No fundo, ela tá experimentando o que o pecado deixa. O que o pecado deixa, né? É aquela frase, né? O demônio promete tudo e não dá nada. Na verdade, ele tira até a dignidade que você tem, né? Então, é forte isso, é forte. Mas existe sempre esse rastro do pecado, né? Que é uma ressaca moral. Então, a gente sabe que, bom, naquele momento de gula, eu quero um bem-estar. Mas você vai experimentar isso por quê? Pelo quê? 5 minutos, 10 minutos, e depois que aquela comida acaba, você sente mal, você se sente um vazio. Então isso mostra o quê? Né? É um certo sinal de esperança
de que você está buscando algo, né? Então eu acho bonito que esse autor, ele sempre leva um otimismo pra gente, sabe? Pra gente falar, nossa, então eu tô na lama, então já era, então eu sou gulosa, então é a genética da gula na minha família, eu fui programada assim, não sei o que, vai ser meu pecado de sempre. Não, ele fala o seguinte, olha, você no fundo estava buscando algo maior. Então se você direcionar esse seu anseio pelo bem-estar, né, pro lugar certo, né, você vai sentir satisfeito, né? Deus quer satisfazer os seus anseios. Ele fala essa frase, né? Se Deus te fez assim, se Deus te criou assim, é porque Ele mesmo vai satisfazer esses desejos. Ele nunca colocaria um desejo no seu coração que não fosse plenamente satisfeito por Ele mesmo, né? Então, vocês já ouviram essa frase, né? Nossa, se tem algo que está te inquietando no seu coração, né? Um chamado, é porque Deus quer preencher isso, né? Ele quer ser a resposta para essas indagações. É uma forma da gente se sentir viva também, né? De que tem alguém cuidando da gente, né? Vejam, se não fosse assim, às vezes a gente nem pensaria em Deus, às vezes a gente nem sonharia com o céu, não é mesmo? Então, vejam que bonito, né? E aí, enfim, né, ele vai falar assim, que os desejos, então, eles podem ser esse motor, né, sempre com a ajuda da graça. Então, ele vai até falar, por exemplo, né, que tem essas 3 atitudes quando uma pessoa se depara com desejo, né? Ela pode ser uma pessoa viciada, estoica ou mística. Se é uma pessoa viciada, ele já assume, né, que aquele vício é uma coisa boa, eu sou assim mesmo, eu bebo mesmo, né, eu encho a cara, e isso daí, olha, eu sou assim, né? Então, tá além do seu controle. E ele que ele faz? Ele transforma aquele vício como um ídolo, né? Ele idealiza aquilo. Por quê, né? Porque ele sente que essa obsessão, ele experimenta como se fosse uma sensação de transcendência, né? Mas que depois passa. E aí, o que acontece? O problema é que esses ídolos, né? Esses desejos que o viciado tanto admira e quer, nunca serão nem prazerosos o suficiente. Né? É por isso que a gente fala, né, sobre drogas, né? A gente fala, nossa, não pode nem experimentar, porque é porta de entrada para outras, né? E é isso que acontece. Então você vai experimentar uma coisa, você vai falar, não, mas nem foi tão legal assim. Aí depois você vai mudando e de repente você já está dominado por aquilo, né? Então nem vai ser prazeroso, nem vai te preencher, né? Vai te deixar mais escravo. E aí ele vai fazendo umas perguntas, né, o autor, muito interessante. Bom, aí ele fala como que é uma postura estoica. A postura estoica também é perigosa, tá? Então a gente sabe que tem a moda do estoicismo, o Guilherme tem um vídeo muito bom no canal dele sobre isso. Mas qual que é essa mentalidade? É uma mentalidade de medo e negação dos desejos, né? Então, não podemos nem viciar nem ignorar que os desejos existem. Mas o que fazem os estoicos, né? Os estoicos, quanto mais estoicos formos com relação aos nossos desejos, mais nos condenaremos a um ciclo eterno de negação regressiva, seguida de uma satisfação secreta, o que leva à desintegração da pessoa. Então, o que ela fala? Ele fala, né, ele é psicoterapeuta. Depois vocês pesquisam a vida dele, eu dei uma pesquisada, vi a família, vi os outros livros. Então, pela experiência de clínica, o que ele fala? Que os desejos reprimidos, às vezes, eles voltam até com mais força. Né? Então, isso significa o quê? Que a gente não pode nem ser o viciado e falar, não, eu tenho desejo desenfreado mesmo, isso é bom pra mim, etc., né? E nem podemos ter essa postura do estoico, que fala, não, eu não sinto nada, eu não tenho nenhum desejo, eu tenho que reprimir. Né? Mas isso te leva a um caminho de liberdade? Não, né? Porque você não está se conhecendo, você não está sabendo o que Deus quer com aquilo, né? Você não está se perguntando por que aquilo, né? E aí ele vai falar o quê? Que a terceira reação, né, diante de um desejo é a reação do místico, né? Então, olha que é esse convite para nós, né? O místico, ele vê os seus desejos como uma porta para o céu e compreende que ao nos conectarmos com as realidades profundas indicadas pelos nossos desejos, podemos encontrar a verdadeira realização, né? E aí é essa frase que eu falei, fomos feitos para desejar Deus e Ele quer satisfazer esses nossos desejos, né? E aí ele vai explicar, né, que existem 3 etapas para esse processo do místico: a purgativa, né, ou seja, a reabilitação dos desejos, colocar-nos no caminho santo; a iluminativa, né, esclarecimento do desejo e ver Deus por trás daquilo; e o unitivo, unificação dos desejos com os anseios divinos, né, com o coração de Deus, tá? E aí eu achei muito bonito que ele colocou esse exemplo da samaritana,
né? Então, a gente pode se ver como samaritanas às vezes, né? Então ele fala, né, que a força do desejo da samaritana era um grande recurso para a santidade dela. Gente, isso é bem bonito. Porque assim, ela teve não sei quantos maridos, né, e ela estava perdida e não sei o quê, e aí ela foi até o poço, né? Então, ou seja, isso significa, né, tem uma simbologia de que ela estava sentindo falta de algo a mais, né? Ela procurava nos maridos, né, em uma vida desregrada, e ela não tinha encontrado ainda o que ela queria. E isso a fez buscar mais alguma coisa, né? E é por isso também que ela fica tão inquieta ao falar com Jesus. E ela diz: "Dá-me desta água", né? "Dá-me desta água". E Jesus que, né, vai ao encontro, ele a convida para receber essa água. Ou seja, né, só descobrimos a água viva que mata a nossa sede quando nos voltamos para Cristo, né? É Ele que tem essa água viva. E aí eu achei bem interessante, né, que ele vai explicar o quê? Será que a virtude, então, ela não é suficiente? Né? Será que eu só não poderia pegar um livro, né, que não precisaria ter o nome Deuses Feridos? Né? E só uma coisa, por que esse nome, Deuses Feridos? Porque ele diz que nós somos chamados a ser deuses, mas somos deuses feridos. Por quê? Porque por causa do pecado original, né? Por causa da natureza do pecado, né? Da existência, da realidade do pecado. Nós somos deuses que fomos feridos, né? Maculados pelo pecado, né? Mas somos chamados a ser deuses, mas somos deuses feridos, né? E aí, se eu falasse só sobre as virtudes celestiais, ou seja, eu vou falar do orgulho, eu falo da humildade, né? Eu falo da gula, falo da temperança. Se eu ficasse só nessa tabela, digamos, de 2 colunas, o que aconteceria, né? Hoje em dia, eu achei isso fantástico, porque é isso que eu percebo também, né? Estudando, lendo algumas coisas, vendo o mundo lá fora, eu percebo o seguinte: às vezes a gente estudar só as virtudes não é completamente suficiente, né? Porque a gente pode não ter uma compreensão profunda do que essas virtudes exigem. E aí a gente pode cair num erro de achar que, bom, eu vou conquistar as virtudes e eu vou ser bom, né? Então, ou seja, né, eu vou olhar para o meu exame de consciência e falar: nossa, hoje eu fiz tudo direitinho, né? Eu já melhorei nessa virtude, eu já estou pertinho de Deus, né? E aí ele fala uma coisa tão bonita, né? Ele fala o seguinte: olha, na verdade, sermos deuses, no fundo, qual que é a pedra de toque, né? Qual que é o termômetro? É o nosso relacionamento com Deus, né? Não é o quanto eu sou bom, né? Não é o quanto eu já gabaritei nas virtudes, entendeu? E olha só, isso me lembrou também agora, né? Agora que me veio à cabeça, né? Me lembrou da passagem do jovem rico, né? Porque o jovem rico fala: não, mas os mandamentos eu já estou cumprindo, né? E aí o que ele fala? O que Jesus responde? E aí a gente fica assim: uau! Jesus fala assim: olha, então vai, vende tudo e me segue, né? Ou seja, Deus está propondo para ele o quê? Agora é uma entrega verdadeira, agora é uma entrega comigo. Você vai estar eu e você, né? E é isso, né? Na verdade, a gente fala: não, mas eu já faço tudo, não sei o quê. Mas você tem um relacionamento, né, direto com Deus, né? Qual que é o termômetro, então? Vai ser esse seu relacionamento, né? A bondade, né, não é o resultado de um esforço seu nas virtudes, né? A bondade, ela é um fruto dessa relação com Deus. Então, vejam, as almas eucarísticas, né, as almas que têm vida de oração, né, elas exalam o bom odor de Cristo, né? Elas exalam bondade. Mas por quê? Porque primeiro elas estão na fonte, né? Primeiro elas estão nesse relacionamento profundo com Deus, tá? E aí, então ele vai falar o quê, né? Então ele fala que ele pega essa tabelinha, né, que eu postei também para vocês, que é bem prática de entender. E ele vai falar então que, né, no capítulo 2 ele já explica um pouquinho, mas eu não vou falar sobre cada uma, porque a gente vai destrinchar ao longo dos próximos encontros, tá? Então o que ele diz, né? Ele diz que o pecado capital do orgulho, né, ele distorce o anseio divino pelo quê? Pela abundância, e que só pode ser alcançada com a humildade, né? Ele diz o quê? A virtude, na verdade, ela só vai, ela na verdade claro, né? Claro que o caminho para saciar esse anseio divino, entendeu? Só que é importante a gente compreender que a gente tem um anseio divino pela abundância. Então, o orgulho e a vaidade, no fundo, você está ansiando por uma abundância, né?
Depois, a inveja, isso é muito bom. É muito legal quando ele fala sobre a inveja, né? Ele fala que, na verdade, a inveja, ela distorce um anseio que a gente tem pela dignidade. Então, quando a gente vê que os outros têm um valor aparentemente melhor do que eu sinto inveja, né? Eu tenho tendência para inveja, eu peco no pecado da inveja, né? Mas o que a gente tem que pensar? Na verdade, o que eu busco é uma dignidade. Mas quando você tem quando você sabe que você é amada, né? Quando você olha a sua relação com Deus como a única relação que importa, né? Você sabe que você é você vale o sangue de Cristo. Você não vai olhar para os outros porque você já vê a sua plena dignidade. Você sabe que você tem essa dignidade, né, de filha de Deus. E aí você vai alcançar o quê? Esse anseio divino pela bondade, né? Então a virtude celestial da inveja, ela é a bondade, né? É olhar os outros da maneira como eles merecem ser amados, né? E não com um olhar de inveja, ai, não, eu quero prejudicar tal pessoa porque também ela nem é tudo isso, enfim. E todas nós, gente, não tô falando isso, ai, vejam qual dos 7 pecados capitais vocês têm. Todo mundo tem os 7 pecados capitais, né? A gente cai nesses pecados em maior ou menor grau. Depois, né, a ira, ela distorce um anseio por justiça. Isso é muito bom também. Então, se você tem uma ira por alguma coisa, é porque você quer fazer uma justiça. Naquele momento, você quer alcançar a justiça, né? Mas você só vai alcançar a justiça pela virtude celestial da paciência. Né? Então, ou seja, se você busca a justiça de alguma coisa, você primeiro vai fazer o quê? Você vai olhar como alcançar essa justiça, né, pela via da paciência, né? A gente nunca pega um fruto antes de estar maduro, né? Então a ira é você forçar um resultado antes que passe por essa paciência, tá? Preguiça distorce o anseio divino pela paz. Então, quando você fala, nossa, gente, eu fiquei até meio-dia na cama, né? É aquilo que eu já falei antes, né? Em outras aulas, que você deduz quando você quer uma paz, né? Você quer uma serenidade, você quer só sossego, né? Eu só quero sossego, né? Mas o que acontece, né? Quando você busca a paz pelo pecado da preguiça, você vai alcançar paz? Não, você vai alcançar mais problemas, isso sim. Né? Você vai se atrasar para o trabalho, né? Você vai se complicar, o seu dia vai virar uma bagunça, você vai ficar estressado, você vai ficar nervoso. Então a sua sensação de paz dura pouco, meu querido. Né? Ou seja, como que você vai alcançar essa paz? Pela diligência e pela fortaleza, né? Que são as virtudes celestiais vinculadas a essa preguiça, né? Quando você tem a diligência, a ordem, a fortaleza, aí você experimenta a paz. Vocês se lembram vocês se lembram então desse conceito, né? De que a gente quer buscar, né? Então, uma antecipação dessa paz celestial, né? Desculpa, esse conceito de Santo Agostinho, né? Que ele fala que a paz é a tranquilidade na ordem. Né? A paz é um fruto de uma vida ordenada, né? E não o contrário. Bom, aí a avareza. A avareza, gente, deixa eu só ir olhando o tempo que a gente tem mais uns 15 minutos de exposição. Bom, depois a avareza, né? É um pecado capital que distorce o anseio pela confiança. Então, quando você é uma pessoa muito avarenta, né? Então, nossa, isso eu não vou emprestar, isso eu não posso dar, né? Essa esmola eu não vou dar porque não sei o quê, ou eu não posso usar da minha poupança para ajudar os pobres, os necessitados, ou a minha mãe que precisa de uma cirurgia, porque vai que me falta, né? Ou seja, é uma falta de confiança, né? No fundo, por que você cai na avareza? Porque você quer ter uma confiança, né? Mas a confiança, ela vem, né? Ela vem como um resultado do quê? Da generosidade, da caridade. Então, quem experimenta, né, esse bom sabor da generosidade, da caridade, sabe que nunca falta. Então, hoje até à noite, o Guilherme foi ler para as meninas a história dos pastorzinhos de Fátima, né? E é bonito porque a mãe da Lúcia, ela nunca negava comida para os pobres, né? Às vezes eles davam até do próprio jantar para quem pedisse. E Lúcia cresceu, né? A irmã Lúcia, ela cresceu com esse exemplo, né? De que Deus nunca vai faltar, nunca vai deixar faltar, né? Para um coração generoso. Depois, né? O pecado da gula. No fundo, quem comete a gula, né? O pecado da gula, todos nós, claro,
a gente está buscando esse bem-estar. Mas o que dá um bem-estar? É a temperança. Porque quando você é temperante na comida, gente, olha só, todo mundo já experimentou isso aqui. Quando a gente come a medida certa na comida, por exemplo, a gente experimenta o quê? O bem-estar. Agora, se a gente come a mais, em excesso, ai, nossa, eu vou no rodízio, vou até fazer um dia de jejum só para ir no rodízio, tipo assim, coisa mais horrorosa. A gente vai sentir um bem-estar? Não vai, né? A gente vai sentir mal, a gente vai ter que tomar remédio para dormir. Tipo assim, gente, olha só a loucura, né, que a gente se mete. Então é isso, no fundo, o que é a solução para esse anseio? A temperança. E aí, por fim, né, acho que vocês devem estar anotando aí, quero ver o rostinho de vocês aí compenetradas. E aí, por fim, a luxúria, né? Então, a luxúria, né, eu falei disso na aula sobre o namoro, você distorce um anseio divino por uma comunhão, né? Pela comunhão. O que é uma comunhão, né? Essa união profunda com Deus, né? E você distorce querendo tirar proveito, né? Tipo, tirar lasquinhas de um amor humano, né? De um amor, né? Antes fosse só amor, né? Mas não, às vezes é uma pura utilidade, né? Do outro, ou às vezes de si mesmo, né? E aí, essa plena comunhão, ela só vai vir como um resultado de qual virtude? Né? Da castidade. Quando você tem a castidade, então, se a gente vê num contexto do matrimônio, você coloca esse anseio no lugar certo e você obtém, né, a satisfação do seu desejo dessa comunhão dentro do casamento. Né? Você vive a castidade, você experimenta essa alegria, né, de comunhão no casamento. Então, é isso que ele vai falar. E aí eu achei muito bom, assim, eu achei bem interessante o terceiro capítulo. Esse daí é o segundo capítulo, tá? Então ele termina o segundo capítulo, né, com essa ideia que ele fala assim, ó, só para vocês, para fazer um resuminho do que a gente falou até agora, né? Quanto mais nos dedicamos a identificar e satisfazer os nossos anseios divinos, praticando as virtudes celestiais, ou seja, a gente vai praticar as virtudes celestiais, entendendo e identificando os nossos anseios, menos sentimos necessidade de pecar. Então, olha só, não é que a gente vai falar, nossa, eu vou dar um enfoque para o pecado. Não, naturalmente a gente vai sentindo menos necessidade de pecar, porque a gente já vai tendo essa satisfação dos desejos, dos anseios divinos por Deus, né, e pelas virtudes, né. Quando paramos de lutar contra a nossa natureza falha e simplesmente buscamos curar nossas feridas, saciando os desejos dados a nós por Deus, que estão escondidos por trás dos nossos pecados, paramos de lutar contra nós mesmos, começamos a caminhar em direção à nossa satisfação presente e ao nosso destino de nos tornarmos deuses pela graça de Deus. Então, olha que bonito, né? A gente vai parar de falar, nossa, mas eu sempre faço a mesma coisa, eu sempre caio nisso, eu não presto. Ou então, né, cair num desespero, falar, não, então eu tenho que pecar mesmo, porque não tem solução, né? Cair nesses extremos. Na verdade, a gente tem que parar com isso, né? E olhar, né, em direção a Deus, né? Que Ele que vai satisfazer esses nossos desejos, tá? Bom, aí no terceiro capítulo, né, que é pra gente já ir encerrando um pouco o conteúdo da aula, né? O terceiro capítulo é muito brilhante, eu gostei muito. Então ele fala assim, olha, vamos olhar para a neurociência. Então você fala, nossa, neurociência, né? Então quando a gente entende o nosso corpo foi feito por quem? Por Deus, né? E aí São João Paulo II vai dizer o seguinte, que Deus nos criou, então ele deixou as marcas digitais de Deus em todo o nosso corpo, né? Em toda a nossa natureza. E é legal, porque como ele falou muito sobre teologia do corpo, né? Ele vai falar de como o corpo, ele exprime, né, essa obra divina. E aí ele vai falar, bom, o nosso cérebro, olha que interessante, gente. Então vocês falam, nossa, Ana, muito lindo o que você falou até agora, dos anseios divinos, mas assim, na prática, como que eu mudo? Né? Como que eu identifico? Bom, então eu tenho um vício em tal coisa. Eu sei que eu tenho que buscar o anseio divino correspondente. E o que eu faço? E aí, olha que legal, ele dá um mapa pra gente, falando que existem 4 etapas que tornam mais fáceis essa mudança de acordo com a neurociência. Então ele vai falar o seguinte, que o nosso cérebro, ele se torna mais receptivo à mudança quando há 4 elementos, tá? Então ele vai falar que é curiosidade, a compreensão, a aceitação e o amor.
Então, a primeira vez que eu li esse capítulo, eu achei meio, nossa, tipo, pulo pro próximo. E depois que eu vi a riqueza disso, né? Dessa sigla, né? Que é em inglês COAL, né? Então, por quê? Ele diz o seguinte, que saber disso, saber como funciona, né, a neurociência, como funciona o nosso cérebro, nos ajuda a cooperar com a graça de Deus, né? Então, Deus nos deu uma inteligência capaz de entender certas coisas para ajudar o trabalho de Deus, né? Que é essa graça de Deus, né? E aí eu lembrei que no livro do Tesouro Oculto, sobre a missa, que eu gosto muito de recomendar, né? Vocês lembram que eu falei na aula que São Leonardo, ele fala que nós devemos ir a Deus, né? Ir a Jesus na Eucaristia como um médico. E aí ele fala aqui, devemos ir atrás dos cuidados do médico místico, que é Deus, né? Para que ele possa completar em nós aquilo que somos incapazes de curar sozinhos, né? Olha que bonito. E aí ele vai citar essa parte de São Pedro caminhando pelas águas, que ele fala assim: Pedro conseguiu caminhar pelas águas enquanto mantinha os seus olhos fixos no Senhor, né? Mas assim que olhou para o vento, né, para as ondas, assim que ele se deu conta de que ele estava fazendo o impossível, ele começou a afundar, né? Então ele tirou o foco, ele não estava mais olhando para Deus, né? Ele não estava mais olhando para o médico místico, né, na frente dele. E aí, Santa Teresinha tem essa frase, né? Como fico feliz ao me ver imperfeita e necessitada da misericórdia de Deus. Então, como que você pode achar que isso é narcisismo, por exemplo, né? Uma alma que está tão santa como Santa Teresinha. Na verdade, ela fica feliz ao se ver tão imperfeita que ela precisa de Deus para tudo, né? Então, quando eu vejo os meus erros, meus vícios, meus pecados, eu falo, nossa, Senhor, eu tenho que me jogar na sua misericórdia, né? Porque é só assim mesmo, né? E assim que o místico, né, que é essa terceira via que a gente falou antes, encara os seus fracassos. Não é com vergonha, não é com condenação, claro, buscando, né, ele fala até, né, nessa questão que é importante a gente sentir essa culpa, né, que é uma culpa que é curada pelo Espírito Santo na confissão, né, mas a gente não continua lá, né. Na verdade, o santo não é aquele que não cai, mas é aquele que se levanta logo. E aí, o que a neurociência vai falar? O que é, né, a curiosidade, a compreensão, a aceitação e o amor, tá? Então, caminhando para o final da aula. Ele vai falar o seguinte, né, que eu preciso entrar nesse processo de mudança, né, interior, né, uma jornada de autoconhecimento, como eu falei, primeiro lugar pela curiosidade. O que é uma curiosidade? A curiosidade são as perguntas certas sobre as nossas motivações, né, nesses desejos. Por que tal coisa me impede de ir mais além, né? Bom, parece que eu sempre cometo as mesmas coisas. Então você vai se perguntar, né? A curiosidade te leva a se perguntar, se questionar a si mesmo, né? Nesse autoconhecimento profundo, tentando olhar como Deus te vê, né? Perguntar para Deus, né? Por que será que é isso, né? Por que eu procrastino tanto, né? Como o exemplo que ele deu no livro, né? Um jovem que só procrastinava. E aí o jovem foi recebendo as respostas, porque ele se mostrou aberto à curiosidade, né? Em vez de ele falar, eu nasci assim, né? Eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, o cérebro dele está mais disposto a uma mudança quando ele se pergunta, né? Quando ele usa dessa curiosidade. Depois, compreensão. Compreensão é receber bem as respostas que você for receber, né? Ou seja, estar aberta a ouvir Deus na oração, né? Ou os outros que muitas vezes Deus fala pelas pessoas, né? Que estão ao nosso redor, que nos amam, etc. Mas a compreensão é justamente isso, né? Você compreender, né? Você não falar, não, isso é um absurdo, até parece que isso tem a ver com isso, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Não, não é assim. Na verdade, a compreensão, ela nos deixa essa alma aberta. Depois, né, a aceitação. A aceitação, que é o terceiro ponto, né, para a gente passar por essa transformação, é diferente de aprovação. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, você vai então aceitar que você tem esses vícios, etc. Não, é diferente. Na verdade, eu tenho que aceitar a realidade e começar a trabalhar a partir daí, né? Então, eu falo, nossa, então, peraí, significa que eu tenho eu tenho esse problema de procrastinar por causa disso, né, que Deus foi me revelando, né, eu primeiro me perguntei, depois eu compreendi, né, eu me mostrei aberta para entender o que Deus quer, e agora, então significa isso mesmo, né? A aceitação é você começar a trabalhar em cima da realidade,
lembrando o quê? Daquela frase, basta-te a minha graça, né? Você aceita que existe um problema, né? Que nem eu compartilhei com vocês, né? A menina que falou que tem muito problema de ansiedade. Ela falou que depois que começou a ler esse livro, ela sentiu uma paz interior gigantesca, que ela não tinha nas sessões de terapia. Porque ela falou, nossa, então, calma, existe um bem por trás disso, né? Existe essa realidade e agora Deus está me convidando para uma vida nova. Sim, é isso mesmo. Né? Você pode ter uma tendência grande à ansiedade, você pode ter um problema que às vezes veio até do útero da sua mãe, entendeu? Que pode ter te causado alguma coisa, a gente, enfim, né? Existe isso. Mas você saber que agora é um caminho de esperança, porque Deus quer te curar, Ele é um médico que quer te curar, né? Ele quer te dar a graça dele para curar essas feridas. E depois, por fim, amor. Olha que bonito. Olha que bonito. Esse amor, né? É amar nós mesmas. Desculpa. O amor consiste no quê, né? Consiste em estar dispostos a trabalhar pelo nosso bem e pela nossa plena realização e deificação, né? Então, lembra daquela frase, né? Obras é que são amores, né? Então, se eu falo, eu me amo, não sei o quê, não é uma frase de efeito, né? Tipo assim, ai, meu corpo, minhas regras, né? Eu sou a maioral, tipo, não é isso, né? Amar a si mesma é você querer trabalhar para sua melhora, né? É você olhar para cima e falar assim, calma, Ana, você não pode se contentar com pouco, né, minha filha, né? É olhar e falar, olha, você foi criado para coisas grandes e você pode alcançar essas coisas grandes contribuindo, né, com a graça de Deus, né? Contando com a graça de Deus e contribuindo, né? Não é uma coisa passiva, como escreveram aqui. Não é algo passivo, nossa, vou só esperar a graça me ajudar. Não é isso, né? Lembra daquela frase, né? Ora et labora, trabalhar como se só dependesse de nós, rezar como se tudo dependesse de Deus, né? Essa frase máxima de Santo Agostinho é fantástica, assim, resume tudo, né? Então, eu vou me amar no sentido de que eu vou me empenhar, né? Depois de ter essa curiosidade, essa compreensão e essa aceitação, né? Que é o oposto de se resignar a ficar no lixo, né? Não cair em comparações, né? E falar, nossa, mas fulana tem tantos dons, né? Ela foi agraciada na fileira da generosidade, da bondade, da delicadeza. Aí você vai colocando a pessoa em um monte de fila, você fala, ah, eu fiquei na fila lá no final, né? Peguei uma péssima fila. Não, gente, não é pra vocês se rebaixarem, né? Acharem que a grama do vizinho é sempre mais verde. É você olhar na vertical. Você não vai olhar na horizontal, ah, fulana, ciclana, não sei o que, já tá na quinta morada e eu tô aqui indo pra primeira. Não é isso, né? Você vai olhar você e Deus, né? Você vai se perguntar na oração, né? Você vai falar, Senhor, eu sou nada, na verdade, né? Tudo vem de Ti, né? E você é capaz de operar milagres na minha alma. E aí tem essa frase, né? Então, permitir que Deus mostre o caminho, né? E tentar não atrapalhar, tentar não ser um empecilho, mas cooperar com esse trabalho de Deus, que Ele é o maior interessado, né? Ele já mostra que Ele é o maior interessado, né? Ele está toda hora nos buscando, perguntando por nós. E aí, né, lembrar daquela frase que eu gosto tanto de repetir, né? Nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de abrir, né, a possibilidade de mudança a partir do nosso cérebro, né? Começando nessa questão da neurociência, que eu achei muito legal, falar, Senhor, que eu me conheça a mim, que eu te conheça a Ti, né? É isso, né? É um resumo da nossa vida, né? Senhor, que eu me conheça, né? Que eu me veja como o Senhor me vê e que eu Te conheça, né? Porque assim que eu me vejo como eu sou, eu quero Te conhecer, porque eu quero ser essa imagem e semelhança de Deus, né? E só para terminar agora, última frase, queria lembrar aquele conceito que eu falei, né, sobre o livro da mulher, a sua vocação segundo a natureza e a graça, né, de Edith Stein, que é o meu livro do coração. Ela fala, né, Edith Stein fala que a nossa primeira vocação, né, a vocação do homem e da mulher é esse, né, a primeira vocação é ser imagem e semelhança de Deus. Então, como é que Deus nos deu uma vocação que seria impossível de conquistar, né, que fosse, não, é inalcançável. Não, se Ele nos criou, né, se Ele montou uma máquina para isso, é porque isso não só é possível, mas como Ele quer que essa máquina funcione, né? Né? Então você vai construir qualquer coisa, uma empresa, quem que é o maior interessado que vai para frente, né? É o dono daquilo, né? É quem criou. Então como que seria diferente na lógica divina, né? É o livro da Edith Stein, o pessoal, os universitários vão escrever aí no chat, porque o pessoal sabe que eu amo esse livro.
Então, gente, para terminar, né? Eu coloquei aqui ler o livro, mas enfim, agora qual a parte? Então, explicando, né? Terminando com o compromisso da pontualidade aqui. Como que serão nossos próximos encontros, gente? Então, como eu sei que vocês conseguiram acompanhar a aula, vão escrevendo aí no chat, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e vou encerrar aqui o vídeo que vai para o canal. Como que vai ser as próximas aulas? Eu percebi pelo chat, né, pelas mensagens que vocês mandaram, que algumas não receberam o livro. Então, como eu quero que a gente mantenha, né, esse estudo conjunto, eu ia dar a primeira aula, né, sobre o primeiro anseio divino, né, sobre o orgulho, a humildade e a abundância, eu ia dar na semana que vem, tá? No dia 12. Mas eu vou mudar esse cronograma, porque eu quero que vocês leiam bonitinho o livro. E aí, o nosso primeiro encontro, então, vai ser, já podem anotar aí na agenda, ó, gente, peguei meu celular, vocês peguem o de vocês também. O nosso primeiro, esse primeiro capítulo, né, que na verdade é o quarto capítulo do livro, sobre essa virtude, o anseio, o orgulho, a humildade e a abundância, vai ser no dia 2 de abril, tá bom? Ou seja, os nossos encontros sempre são na primeira quarta-feira do mês. Então, daqui um mês, sim, eu sei que vocês vão sentir saudade. Brincadeira. Sim, tem que ter uma piada comigo, né, gente? No dia 2 de abril, a gente vai, então, refletir sobre o orgulho. E aí eu vou um pouquinho além do livro, tá? A gente vai falar o que está no livro, mas eu quero trazer mais informações, assim, sobre o pecado do orgulho, o que nos leva a cair no orgulho, etc. A raiz desse pecado do orgulho. A gente vai falar sobre esse antídoto, né, que é a virtude da humildade. E a gente vai falar sobre esse anseio divino pela abundância. Então, 2 de abril, quarto capítulo. Você que está aí assistindo pelo canal, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, chamar outras pessoas para fazer parte desse grupo de práticas esse clube do livro. Já está no default aqui. Clube do livro. Então, não é necessário ter o livro, mas quem quiser ler, quem conseguir o livro, pode ir acompanhando com a gente as leituras. E agora eu vou responder as perguntas do chat, vou conversar um pouquinho com vocês e eu vou encerrar aqui o vídeo do YouTube. Um beijo para todos.